My father taught me a significant lesson when I was young. Quando eu era jovem, meu pai me ensinou uma importante lição. Ele percebeu que eu estava ficando muito apegado a coisas materiais. Quando tinha dinheiro, gastava imediatamente, quase sempre com coisas para mim mesmo. Certa tarde, ele me levou para comprar sapatos novos. No segundo andar da loja de departamentos, pediu-me que olhasse pela janela. Então me perguntou: "O que você vê?" Respondi: "Vejo os prédios, o céu, as pessoas." "Quantas?" "Muitas." Então pegou uma moeda de seu bolso. Ele a deixou em minhas mãos e fez outra pergunta: "O que é isto?" Reconheci imediatamente. É uma moeda de $1. Baseando-se em seu conhecimento em química, ele disse: "Se você derretesse essa moeda e misturasse com os ingredientes certos, você teria nitrato de prata. Se essa janela fosse revestida de nitrato de prata, o que você veria?" Eu não tinha a menor ideia. Então, ele me acompanhou até o comprido espelho e perguntou: "O que você vê agora?" "Eu me vejo?" "Não," ele replicou. "O que você vê é a prata com o seu reflexo. Se o seu foco for a prata, tudo que verá é você mesmo. E como um véu vai impedi-lo de ver claramente o destino eterno que o Pai Celestial preparou especialmente para você." "Larry," continuou ele, "não busque as coisas deste mundo, mas procure primeiro o reino de Deus e estabelecer sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas." Ele pediu que eu ficasse com a moeda e que nunca a perdesse. Todas as vezes que eu olhava para ela, pensava a respeito do destino eterno que o Pai Celestial tem para mim. Amava meu pai e a forma como ele me ensinava. Eu queria ser como ele. Ele plantou no meu coração o desejo de ser um bom pai, e minha esperança mais profunda é de que eu esteja vivendo à altura de seu exemplo. O presidente Thomas S. Monson frequentemente diz que nossas decisões determinam nosso destino e têm consequências eternas. Não deveríamos, então, desenvolver uma clara perspectiva de nosso destino eterno, particularmente a que o Pai Celestial quer que alcancemos, a paternidade eterna? Deixemos que nosso destino eterno conduza todas as nossas decisões. A despeito de quão difíceis essas decisões possam ser, o Pai nos susterá. Aprendi sobre o poder de tal perspectiva quando me uni a meus filhos de 12 e 13 anos para uma competição de 80 por 20. Uma competição de 80 por 20 consiste em caminhar a 80 quilômetros em menos de 20 horas. Começamos às 9 horas da noite, caminhamos toda aquela noite e a maior parte do dia seguinte. Foram 19 horas excruciantes, mas nós conseguimos. Ao voltar para casa, literalmente engatinhamos para dentro, onde uma esposa e mãe maravilhosa tinha preparado um ótimo jantar, o qual não foi tocado. Meu filho mais novo desabou totalmente exausto no sofá, enquanto meu filho mais velho se arrastou a escada abaixo até seu quarto. Depois de um doloroso descanso de minha parte, dirigi-me ao meu filho mais novo para certificar-me de que ele ainda estava vivo. "Você está bem?" perguntei. "Pai, essa foi a coisa mais difícil que já fiz. E não quero fazer isso nunca mais." Eu não queria dizer a ele que eu também nunca faria isso de novo. Em vez disso, disse que estava orgulhoso por ele ter conseguido realizar uma tarefa tão difícil. Eu sabia que isso o prepararia para outras coisas difíceis que ele enfrentaria em seu futuro. Com esse pensamento, eu disse: "Filho, deixe-me fazer uma promessa. Quando você for para a missão, você jamais terá que andar 80 quilômetros em um dia." "Que bom, papai. Então eu irei." Aquelas simples palavras encheram minha alma de gratidão e alegria. Em seguida, desci as escadas para ver meu filho mais velho. Deitei-me ao lado dele e o chamei. "Filho, você está bem?" "Pai, essa foi a coisa mais difícil que já fiz em minha vida e nunca mais farei isso novamente." Seus olhos se fecharam, mas em seguida se abriram e ele disse: "A menos que meu filho queira." Lágrimas caíram ao expressar minha gratidão por ele. Disse que sabia que ele seria um pai muito melhor do que eu era. Meu coração estava cheio de alegria, porque mesmo em sua tenra e pouca idade, ele já tinha reconhecido que um dos seus deveres de sacerdócio mais sagrados era o de ser um pai. Ele não tinha medo daquele papel e título, o mesmo título que o próprio Deus quer que usemos quando nos dirigimos a ele.
Sabia que tinha a responsabilidade de manter as brasas da paternidade ardendo dentro de meu filho. Essas palavras do Salvador assumiram um significado muito mais profundo para mim como um pai. Na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir fazer o pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu pai me ensinou. Amo ser um marido e pai, casado com uma filha escolhida de pais celestiais. Eu a amo. É uma das partes mais gratificantes de minha vida. Minha esperança naquela noite era de que meus 5 filhos e sua irmã pudessem sempre ver em mim a alegria que advém do casamento eterno, da paternidade e da família. Pais, tenho certeza de que vocês já ouviram o ditado: prega o evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. Vocês ensinam a seus filhos todos os dias o que significa ser um pai. Estão construindo um alicerce para a próxima geração. Seus filhos aprenderão a ser maridos e pais, a observar a maneira que você cumpre com esses papéis. Por exemplo, eles sabem quanto você ama e valoriza a mãe deles e o quanto você ama ser o pai deles. Eles aprenderão como tratar a futura esposa e os filhos deles à medida que observam como vocês tratam cada um de seus próprios filhos, assim como o Pai Celestial trataria. Por meio de seu exemplo, eles podem aprender a respeitar, honrar e proteger a feminilidade. Em seu lar, eles podem aprender a presidir a família com amor e retidão. Eles podem aprender a prover as necessidades da vida e a proteção para a sua família, temporal e espiritualmente. Irmãos, com toda a energia de minha alma, peço-lhes que reflitam sobre essa pergunta. Seus filhos veem seu esforço para fazer o que o Pai Celestial deseja que eles façam? Oro para que a resposta seja sim. Se a resposta for não, não é tarde demais para mudar. Mas você deve começar hoje. Testifico que o Pai Celestial vai ajudá-los. Agora, rapazes, vocês sabem que estão se preparando para receber o sacerdócio de Melquisedeque, receber as sagradas ordenanças do templo, cumprir seu dever e obrigação de servir missão de tempo integral e então, sem esperar muito, casar-se no templo com uma filha de Deus e ter uma família. Vocês deverão então liderar sua família nas coisas espirituais, conforme orientados pelo Espírito Santo. Tenho perguntado a muitos rapazes, por que vocês estão aqui? Até agora, nenhum deles respondeu: para aprender a ser um pai, para me preparar e me qualificar para receber tudo o que o Pai Celestial possui. Vamos examinar seus deveres no sacerdócio arônico, conforme descritos na seção 20 de Doutrina e Convênios. Fiquem atentos ao que vocês sentem, à medida que aplicam esses deveres ao seu serviço em sua família. Convidar todos de sua família a virem a Cristo. Zelar sempre por eles, estar com eles e fortalecê-los. Pregar, ensinar, explicar, exortar, batizar os membros de sua família. Exortá-los a orar em voz alta e em segredo e a cumprirem todas as obrigações familiares. Certificar-se que não haja iniquidade na sua família, nem aspereza entre uns e outros, nem mentiras, maledicências ou calúnias. Certificar-se que sua família se reúna a miúde. Auxiliar seu pai em seu dever como patriarca. Apoiar sua mãe com a força do sacerdócio quando o pai estiver ausente. Quando solicitado, ordenar outros sacerdotes, mestres e diáconos em sua família. Isso não lhes parece o trabalho e o papel de um pai? Cumprir seus deveres no sacerdócio arônico é preparar vocês, rapazes, para a paternidade. O livreto Dever para com Deus pode ajudá-los a aprender seus deveres e a fazer planos específicos para cumpri-los. Ele pode servir como um guia e auxílio à medida que buscam a vontade do Pai Celestial e estabelecem metas para realizá-la. O Pai Celestial lhes trouxe aqui nesta época para um trabalho especial e um propósito eterno. Ele quer que vocês vejam e compreendam claramente qual é esse propósito. Ele é seu Pai e vocês podem sempre buscá-lo para receber orientação. Sei que o Pai Celestial se preocupa com cada um de nós individualmente e tem um plano pessoal para alcançarmos o nosso destino eterno. Ele enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para ajudar-nos a superar nossas imperfeições por meio da expiação.
Ele nos abençoou com o Espírito Santo para ser uma testemunha, um companheiro e um guia para nosso destino eterno se confiarmos nele. Que desfrutemos a plenitude das bênçãos do Pai nesta vida e cumprimento de sua obra e sua glória, ao nos tornarmos pais para a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.